emblemático ou não é? Rapaz, ele assumiu um copo de cerveja para ele no final. Não, ele assumiu na entrevista depois do título, eu deixei o álcool, abandonei o álcool. Ele falou isso, não sou eu que estou dizendo. Então, assim, essas questões todas, se por algum acaso o Edmundo está na minha cabeça aqui. Edmundo? O Adriano queira voltar, eu acho que o caminho do Adriano tem que ser esse. Se apresenta, treina, não precisa treinar na Gávea, não precisa treinar lá no Ninho do Urubu. Pede ao Flamengo um reforço da fisiologia, um acompanhamento de nutricionista, um departamento médico clínico que cuide de você e a partir de dezembro, quando o time estiver todo de férias, você ingressa na Gávea. Começa a pré-temporada agora, hein, Imperador? Vamos que vamos. Começa hoje. Vamos lá. João, brincadeiras à parte, né? Acho que aqui a gente tem que descontrair. Claro. O Paulo tá coberto de razão. Ele foi no programa do Bial há um mês atrás, mais ou menos um mês. Nem isso mesmo. Sei lá, não sei há quanto Há pouco tempo, vai. Não sei há quanto tempo. Aí, onde eu discordo, o Didico é meu amigo particular, tenho muito carinho por ele. Ele diz, eu pretendo voltar em 2018 e vou começar a treinar em 2018. Não pode. Tá errado. Ele tem que, de fato, fazer o que o Paulo está dizendo. Pegar uma nutricionista, pegar um fisioterapeuta, enfim, se cercar de gente boa, de gente do bem, de pessoas que querem o bem dele. E aí, ele treinar, emagrecer, melhorar fisicamente e ver se ele de fato tem condições de voltar. Lógico. Porque querer, também quero. Não é poder. Mas não dá mais pra mim. A minha musculatura não dá mais. Entendeu? Eu não consigo mais, não dá mais. Sabe? E ele é novo, ele é jovem ainda. 35 anos. Nem tanto. Deveria estar no auge da sua carreira, uma pena. da força física e técnica. Assim, eu convivi com isso aí, com essa situação com o Adriano. Eu era lá o gerente de futebol, o diretor de futebol. O Adriano voltou ao Flamengo naquela gestão da Patrícia. Ela conversou comigo, o Adriano vai ficar aqui treinando, se recuperando. Conforme essa evolução, nós vamos fazer um contrato com ele. O Adriano é ídolo. Ele é ídolo demais no Flamengo. Olha a enquete lá. Olha a enquete. Impressionante. Assim, a gente tem que ponderar isso. A gente aqui como comentarista, eu como profissional da área, gosto demais do Adriano. Ele é meu vizinho, moramos no mesmo condomínio. Tenho um carinho por ele, tenho uma amizade com ele. Tentei muito ajudá-lo naquela época do Flamengo. Particular também, em conversa, em bate-papo, em parte psicológica. Não sou psicólogo, mas tentando ajudar no extracampo dele, dando uma direção, porque eu tive uma carreira bem profissional. Eu não fui craque como o Adriano, mas fui um atleta profissional. Então eu posso falar isso para ele, porque eu vivi isso, eu fiz isso, as coisas que eu falei para ele, que foi citada pelo Paulo Lima aqui. E ele não teve paciência para isso. Aí vem a minha dúvida. O Adriano, assim, esse momento do Flamengo, aí ele solta essa notícia, aí vai a emoção do torcedor. Pô, o Flamengo mal, não tem atacante, o Guerreiro tá suspenso e tal, não tem ninguém. Vem uma fala dele, jogo até de graça, mexe muito com esse emocional do torcedor para essa enquete. Agora a gente tem que ser realista. O Adriano vai ter a paciência de treinar, de acordar às 7 horas da manhã, de dormir mais cedo, de tirar a cervejinha ou bastante cerveja de lado, vai ter aquele comprometimento de seguir o que a nutricionista está falando, como você falou, o que o preparador físico está falando, porque eu coloquei até um preparador físico com ele para acompanhá-lo, fazer treinamentos específicos com ele, e ele não teve essa paciência. Estou falando isso porque eu vivi isso com ele, tenho essa liberdade para falar. Agora, se ele tiver com essa paciência, com esse comprometimento, com 35 anos ainda dá, porque o nível técnico é baixo do futebol brasileiro hoje. Então a qualidade que o Adriano tem, e se ele realmente se comprometesse, aí é que vem a minha dúvida. Será que ele vai realmente se comprometer? E vale lembrar, Zinho, que essa enquete, e a gente explicou isso aqui no início do programa, não é só para a torcida do Flamengo, não, hein? Para qualquer torcedor. Você acha que o Adriano tem lugar no seu time? Você gostaria de ver o Adriano no seu time em 2018? E olha lá, a parcial. Facincani, quero ouvi-lo. Por exemplo, em 2011, eu estive muito próximo do Adriano quando eu cobri o Corinthians, né? Foi a última grande conquista dele, o título brasileiro em 2011. Sim.
em que ele pouco participou, mas foi cirúrgico naquele gol contra o Atlético Mineiro, que para muito corintiano foi o gol do título naquela ocasião. Sem né? dúvida, sem dúvida. Agora, ele teve uma passagem por lá em que a confiança dele se quebrou, com muita gente que, assim como o Zinho, tentou dar essa chance a ele de mostrar, de esperar, que no caso eram os diretores do Corinthians, um dos diretores, o Roberto de Andrade, que hoje é o presidente do Corinthians, o Tite, o Edu Gaspar, gente que hoje está gabaritadíssima no futebol brasileiro, porque são hoje os responsáveis, né, diretos por essa fase boa que vive a seleção brasileira, que, né, o Edu hoje é o diretor e o Tite é o técnico da seleção, ou seja, gente muito comprometida, gente muito séria do futebol, e o Adriano naquela ocasião não se comprometeu a esse ponto, né? Tanto é que o Adriano teve um problema grave, né, de uma cirurgia de tendão de Aquiles, que não é uma cirurgia, né, que você faz ali, daqui 2, 3 semanas você volta a jogar, não é bem assim. Se você não recupera direito um tendão de Aquiles, você fica até com dificuldade de locomoção pessoal, nem para o trabalho. É o caso dele, né? Que é o caso do Adriano. Ele não fez todas as sessões. Ele não fez todas as sessões. Aí o Adriano culpou o Corinthians por uma metodologia que ele não estava se adaptando. Por outro lado, o Corinthians mostra que o Adriano também, de fato, não se apresentava em condições para trabalhar, para essa recuperação clínica. Então, acho que mais do que o psicológico, o físico, a vontade, a estrutura, muito mais do que isso, é saber até que ponto que, clinicamente, essa recuperação do Adriano da cirurgia do tendão de Aquiles lhe faz ter a condição de, aos 35 anos, jogar um futebol de alto nível. Por mais que o nível do futebol brasileiro seja baixo, ele vai ter de jogar em alto nível. É isso a exigência. Sem dúvida. Como é que ele está clinicamente? Ele está andando legal? Porque quando ele foi jogar no Atlético Paranaense, eu via dificuldade no Adriano. Foi 2013. Né? Né? Eu não via o Adriano 2013, com uma confiança tão alta ao ponto de se manter 2014, tentando. 2014. Muito bem. Não tem isso. Na verdade, a gente torce muito. Gostaríamos de vê-lo de novo, viu, Adriano? Você é um cara que marcou época no futebol brasileiro, poderia ter feito muito mais do que você fez, mas a gente torce muito. Tomara que dê certo. A nossa enquete está rolando aí. Ele é um cara muito querido. Muito gente boa. Por isso que todo mundo torce por ele, porque ele é um cara muito legal. Maravilha. Quero narrar gol de você de novo aí, Adriano. Toca a música, é gol do Imperador. Vamos lá, garoto. Quem sabe, né? Vamos aguardar. Ninguém ganha o título de Imperador jogando na Itália toda. Não. Ibrahimovic, que aliás voltou ao Manchester United e está relacionado para o jogo deste final de semana da Premier League, disse que Adriano foi o maior jogador com o qual ele atuou. Eu vi essa entrevista. Falou, o Ibra falou, ele era um monstro. Ibrahimovic, hein? Um dos maiores atacantes de todos os tempos. Vamos falar do nosso Brasileirão? A rodada do final de semana, rapaziada, tá terminando, já é a rodada 36, mas para variar temos jogos muito interessantes. Vamos ver as partidas?